Quero convidar você para ficar em pé. Você que pode, faça isso em nome de Jesus. Vamos dar início a esse culto para a honra e glória do Senhor. Quem veio adorar o Senhor aqui, diga amém. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Mas antes disso, eu quero convidar você para a gente orar ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por tão grande oportunidade. É maravilhoso a gente poder estar aqui. É maravilhoso a gente receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado algo maravilhoso para nós aqui nesta noite. Quem crê, diga amém. Toma posse. Em nome de Jesus. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar as nossas vidas. Você que está em casa, porventura nos vendo agora, eu digo para você que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero orar junto com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos e junto comigo agradecesse a Deus. Você não tem ideia de quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Como eu disse, estamos vivendo dias difíceis, mas a mão de Deus, ela está estendida sobre a nossa vida. E Deus tem cuidado dos seus e muito, muito bem. Eu fico pensando nos acontecimentos desses últimos dias e eu vejo o quanto Deus é bom para mim. E por mais que eu tenha algum problema, alguma dificuldade, eu sinto que Deus tem abençoado a minha vida. Eu sinto, eu vejo a mão de Deus estendida sobre a minha vida. E quando eu penso, como eu disse, nos problemas desses últimos dias, que vem um pouco de temor, de medo, no mesmo tempo vem uma coragem, porque eu digo para mim mesmo: como o Senhor tem me livrado. Esses problemas que têm acontecido não é nada perto do poder de Deus. Amém? Deus tem cuidado de você. Deus está com a mão estendida sobre a sua vida. Eu quero então orar junto com você, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e também por tudo aquilo que Ele vai fazer. A nossa vida está nas mãos de Deus e Deus, Ele tem um plano preparado para cada um de nós. Temos que só ouvir a sua voz e obedecer, aí tudo vai dar certo. E daqui a pouquinho estaremos junto com Ele nos céus. Um lugarzinho preparado, que Ele foi preparar para nós. Você já imaginou? Um Deus tão grande preparar um lugar para mim e para você nos céus. Ele mesmo disse isso.
voltaria, e Ele está voltando. Fica firme na presença de Deus e agradeça a Ele junto comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Deus, nesse momento, porque nós queremos Te agradecer, Senhor, por tão grande bênção, Pai, de poder estar na Tua casa, louvar o Teu nome e receber aquilo que Tu tem preparado para nós, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui nesse lugar, Pai. É maravilhoso poder sentir a Tua presença, Deus. Obrigado, Pai, por essas vidas que aqui estão, essas vidas que estão em casa, os irmãos que estão em casa, acompanhando pelas redes sociais. Obrigado por essas vidas, ó Pai. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te exalto, eu Te glorifico, eu dou glórias ao Teu nome, digo, Senhor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Bem forte, irmão. Aleluia. Vou pedir uma coisa para você: não me atrapalhe nas palmas. Nós vamos cantar com palmas em nome de Jesus, amém? Assim, ó. Isso.
é o nome do Senhor. Vamos salvos e vamos morar na glória. Porque a graça de Deus alcançou as nossas vidas. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no meu coração. O Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Levanta as mãos e canta. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas tu
O maior milagre Deus já fez em mim. E alcançado, e alcançado, maravilhosa graça, gloriosa salvação para mim. Você pode receber muitos milagres na sua vida, aqui nessa terra, mas o maior milagre, Jesus comprou lá na cruz do Calvário. Aquilo que era para você sofrer, Ele sofreu por você. Fomos alcançados por sua graça, por isso estamos aqui livres para adorar seu santo nome. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluia! Eu vou cantar assim, ó. Mesmo sendo assim, pobre pecador, você diga: Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, todos juntos, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Diga: Deus me ama. Deus me ama. E seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu estou de pé, Deus me ama. E se eu estou fraco? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim?
perto Deus sempre está. E não importa as minhas falhas, os meus erros, Ele me ama do jeito que sou. Vai e muito sujo, se Ele me ama. Amor grande, incondicional, perfeito, amor perfeito, é o nosso Deus. Tentou voltar no século da cantora mais. Todos juntos cantando, Deus me ama. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Pode aplaudir. Você realmente acredita que Deus te ama? Amém. Amém, irmão? Amém. É lógico, né? Senão você não estaria aqui. Então será que você pode cantar bem forte, dizendo: Deus me ama e o seu amor tão grande, incondicional. Canta. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Antes da gente cantar mais uma canção aqui, eu quero falar algo aqui que Deus ministrou no meu coração. Alguém já disse para você que nessa terra assim, eu te amo? Lógico, né? Mas levante a mão, tá comigo aí. Quem já ouviu assim, ó, de alguma pessoa, eu te amo? Acho que todos nós, né? Mas quer ver uma coisa, ó? Olha só, como o amor nosso aqui, seres humanos, é falho. É só você pisar na bola com alguém que aquele amor já muda. Não sei se você percebeu, aquele amor já muda um pouquinho, já não te ama tanto. E se você pisar na bola de novo, aí o amor já diminui mais ainda. E se você errar de novo, irmão, o amor desaparece muitas vezes. Lição. Deus é o inverso disso. É lógico que Ele não gosta que a gente erre, que a gente cometa pecado, que a gente faça as coisas erradas.
Mas o amor dele não muda. O amor dele foi ontem, é hoje e vai ser amanhã sempre o mesmo. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O amor de Deus não muda. O nosso amor aqui é falho, mas o do nosso Deus não. Eu vou testemunhar aqui bem rapidinho. Eu pisei várias vezes na bola com Deus, muitas vezes. Depois que eu me converti, eu pisei na bola várias vezes e eu saía fora da igreja. E depois eu me arrependi e eu voltava. E Deus estava lá com os braços abertos, esperando. E o mesmo amor da primeira vez, Ele me abraçava. De repente eu pisava na bola de novo, saía fora. E isso aconteceu um monte de vezes. Sempre eu sentia o amor de Deus igual da primeira vez. E vou te dizer mais, Ele nunca me deixou na mão. Mesmo quando eu pisei na bola com Ele, Ele não me deixou na mão. Não era para mim estar aqui. Teve situações na minha vida que eu disse para mim mesmo: acabou agora, não tem jeito. Se foi, acabou. E Deus, Ele me abençoava de uma forma que aquele problema que eu estava vivendo passava e eu estava em pé. Depois eu entendi, Deus tinha planos na minha vida. Ele sabia que eu ia estar aqui hoje. Aleluia, diga glória a Deus. Ele sabia que você estaria aqui exatamente agora, nesse exato momento. Ele sabia que você que está em casa ia servir Ele hoje. Estaria aí sentado no sofá assistindo esse culto. Ele sabia de tudo. Deus sabe de tudo. E o seu amor não muda. Diga glória a Deus. Bem forte, glória a Deus. Aleluia. Glorioso no céu.
para mim. Canta. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Deus. A gente agradece, Senhor Deus Pai, por esse momento abençoado. O Senhor tem, Senhor Deus Pai, visitado a tua igreja. O Senhor tem tocado, Senhor Deus Pai, nos corações. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, Pai. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, move, Senhor Deus Pai, esse sobrenatural por meio da adoração, Senhor Deus. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor habita no meio dos louvores. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, move, Senhor Deus Pai, algo que só o Senhor pode mover, Senhor Deus Pai, no meio da tua igreja. Em nome de Jesus, canta mais uma vez, irmãos. Vim para adorar-te. Em nome de Jesus. Aleluia. Vim para adorar, vim para adorar, vim para totalmente, mais forte, totalmente, esse maravilhoso, vim para adorar, vim para
irmãos que vieram no culto presencial, os irmãos que estão nos acompanhando em casa, né? Sejam todos bem-vindos. Aleluia. A gente está fazendo os nossos cultos presenciais, irmãos, todo domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Às 19 horas da noite no domingo, a gente está transmitindo o culto online também. Nas terça-feira, às 8 horas da noite, o culto agora é só presencial. Não tem mais culto online nas terça-feiras, só presencial. Nas quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, a gente está fazendo estudo bíblico online. E no sábado a gente tem uma programação inteira, a partir das 2 horas da tarde, tendo o Geração Samuel e o encontro dos teens também. E às 20 horas da noite a gente tem um encontro jovem. Então no sábado a gente tem uma programação inteira aqui para as crianças, para os jovens, para os pré-adolescentes. Então a gente tem que envolver os nossos filhos nas atividades que a igreja oferece. Porque sabe o jeito que o mundo cuida das crianças, dos adolescentes aí fora. Então a gente tem que ter sabedoria e trazer os nossos filhos para aprender no caminho do Senhor. Irmãos, eu quero também fazer uma oração agora pelos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. A gente tem ali na entrada da igreja, os irmãos já estão acostumados com gasofilaço de cada lado ali, né? Se você entendeu o princípio do dízimo, da oferta, no final, só levar ali. Quero fazer uma oração nessa área. Os irmãos que estão acostumados também a ofertar pelas redes sociais, ali no Instagram e Facebook, tem todos os dados ali. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor Deus Pai, pela tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Toca com poder, Senhor Deus Pai, sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus Pai, sobre a vida financeira de cada um, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muitos são os levantes, Senhor Deus Pai, do inimigo, e muitas das vezes o inimigo tem se levantado nessa área, na área financeira. Mas nós, Senhor Deus Pai, temos a autoridade, Senhor Deus Pai, de interceder e orar, Senhor Deus, também por essa área. Eu quero orar, Senhor Deus Pai, pela vida de cada um dos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha, Senhor Deus Pai, ser, Senhor Deus Pai, cuidado pelo Senhor nessa área, Deus. Em nome de Jesus, que a gente venha ter essa expectativa já no nosso coração de que o Senhor está trabalhando nessa área, Deus. Em nome de Jesus. Abençoe a vida dos irmãos, abençoe a igreja, Espaço Esperança, Deus. Nós somos uma igreja, Senhor Deus Pai, missionária. Eu quero orar por todos os missionários que estão no campo de trabalho, Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar fortalecendo a vida de cada um, para que eles não venham desistir. Tua palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores eles são poucos. E nós temos que rogar, temos que orar ao Senhor por esses trabalhadores, e a gente intercede pela vida deles, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra bem fácil de achar aqui nos primeiros livros da Bíblia, ali, Gênesis, Êxodo. Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1. Aleluia. Amém. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber.
Contendeu, pois, o povo com Deus e disse: dai-nos água para beber. Respondeu Moisés: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões e leva contigo em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué quando Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram embaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor Jesus, toca com poder, Senhor Deus Pai, sobre esta tua palavra. Toca com poder, Senhor Deus Pai, sobre cada um de nós. A tua palavra, ela não volta vazia. Eu te peço que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações aqui. Eu creio, Senhor Deus Pai, que essa palavra ela vai frutificar dentro dos nossos corações. Ela vai cair em terra fértil. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a escolinha para as crianças, né, se tem crianças de 6 a 10, 11 anos, pode ir lá no fundo com a professora. Aleluia. Essa palavra que a gente acabou de ler, irmãos, ela está inserida dentro de um contexto. Para nós entendermos essa parte que a gente leu aqui, a gente tem que voltar um pouco atrás lá na Bíblia, quando Deus levantou um homem chamado Moisés para liderar um povo que estava cativo já há mais de 400 anos na mão do opressor, na mão dos egípcios. Os egípcios tinham escravizado aquele povo durante todo esse tempo, mais de 400 anos. E a palavra de Deus diz que Deus, ele ouviu o clamor daquele povo. E aquele povo ali, ele foi despertado mediante aquelas 10 pragas que Deus colocou lá no Egito. Na última praga do Egito, a morte dos primogênitos, Faraó liberou o povo. Aquele povo, ele saiu do Egito debaixo de uma promessa. Deus tinha prometido algo para eles, que tinha uma terra que ele tinha prometido ali, que manava leite e mel. Lugar onde o povo de Deus ia
se estabelecer. Era uma pátria nova que Deus tinha prometido para eles, tirar eles daquela escravidão para colocar numa nova Canaã. A palavra de Deus que a gente leu aqui nos conta a caminhada que o povo de Israel estava peregrinando no deserto até aquela terra prometida por Deus. A palavra de Deus diz que eles tinham partido com toda a congregação ali, os filhos de Israel, de um deserto ali, o deserto de Sim. E ali eles estavam fazendo as suas paradas segundo as ordens de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E ali o povo acampou num lugar que se chamava Refidim. E ali naquele lugar não havia água para o povo beber. E o que aconteceu ali? O povo contendeu com Moisés. E eles disseram para Moisés: dai-nos água para beber. Moisés, como um bom líder, foi na presença de Deus. E no versículo 4, a palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor. Quando ele clamou ao Senhor, o Senhor respondeu a Moisés. Moisés recebeu uma direção de Deus. Ele disse assim para que Moisés viesse adiante do povo, tomasse consigo ali alguns dos anciões de Israel e levasse junto com ele o bordão com que ele ferisse o rio, e fosse até lá, porque Deus ia fazer o milagre de brotar a água da rocha. E assim Deus fez na presença daqueles anciões e na presença do povo de Israel. Ali houve um milagre de Deus. Deus ele fez brotar a água da rocha, onde a gente pode olhar para o deserto, tudo que há de ruim no deserto a gente imagina. Durante a noite é um frio imenso, durante o dia é um calor imenso, não tem sombra, não tem água. E Deus fez com que aquele povo peregrinasse durante 40 anos naquele deserto, até eles chegarem na terra prometida. Só que nessa caminhada, irmãos, se levantou um inimigo, o inimigo do povo de Israel, que era conhecido aqui como sendo os Amalequitas. Amaleque veio e começou a atacar a Israel. Moisés então pegou um homem, que era o braço direito dele, chamado Josué, e pediu para que ele viesse escolher homens, e viesse descer para a peleja, descer para a batalha, porque Amaleque estava ali. Então Josué assim fez. E Moisés disse que era para eles ir lá e pelejar. Enquanto isso, Moisés ia subir no monte junto com Araão e junto com Ur, outras duas pessoas que acompanhavam ali Moisés. Eles subiram no monte e ali começou a batalha entre os israelitas e entre os amalequitas. Os israelitas é o povo escolhido de Deus, os amalequitas eram os inimigos do povo de Deus. E ali houve uma batalha. Moisés, porém, estava junto com Araão e Ur. A palavra de Deus diz que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. Mas ele, volta e meia, ele cansava a mão dele, e ele baixava a mão. Quando ele baixava a mão, o que acontecia? Quem prevalecia eram os amalequitas. Ali então eles tiveram uma ideia, naquele lugar onde eles estavam, eles viram o poder da intercessão. Eles pegaram uma pedra, botaram para que Moisés sentasse, e ali Araão segurava a mão de Moisés de um lado, e Ur segurava a mão de Moisés do outro lado. Ali a palavra de Deus diz que Israel desbaratou Amaleque a fio de espada. O povo de Deus venceu aquela batalha. Ali a gente vê uma unidade de fé, uma unidade de espírito com o povo de Deus, vencendo aquela batalha. E Deus ali, ele fez uma promessa para Moisés.
Ele disse assim, escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Amaleque, ali Deus fez uma promessa que ia ter guerra assim com Amaleque de geração em geração. A gente começa a olhar para o Antigo Testamento e a gente vê que as coisas do Antigo Testamento são um reflexo das coisas que viriam a acontecer agora no Novo Testamento. Então a gente vê que os amalequitas são representados ali como hostes espirituais do mal. Ali o povo, Deus ele decretou essa guerra, pediu para que Moisés ali edificou um altar e ainda lhe cravou uma bandeira. A bandeira, quando ela é cravada, ela é hasteada no lugar, ela mostra que aquele lugar ali ela tem autoridade, e a autoridade daquela bandeira ali representava a presença de Deus. Então a gente vê que Deus ele fez essa promessa para esse povo. Nós conseguimos entender o que aconteceu dentro dessa história. Mas eu meditando já uns quantos dias em cima dessa palavra, e Deus começou a ministrar uns tópicos para mim passar para a igreja, né? A gente, se for esmiuçar esse texto aqui, a gente vai ver muita coisa boa para aprender aqui, né? Toda vez que a gente pega as Escrituras Sagradas e a gente começa a meditar nas Escrituras Sagradas, sempre Deus fala com nós. Então, qualquer um de nós aqui que pegar a Bíblia e começar a olhar esse texto, a gente vai ver que tem muita coisa para aprender em cima dessa história. Mas Deus ele tocou no meu coração para me compartilhar com a igreja 3 coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai aprender com essa história aqui é que os cristãos, que nós como cristãos, nós temos que nos mover de acordo com as ordens de Deus. Ali no versículo 1 fala isso: e tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Então nós como cristãos, nós como igreja, nós temos que nos mover de acordo com as ordens de Deus. Toda vez que a gente vem para um culto como esse, irmãos, toda vez que a gente vem com uma expectativa na palavra de Deus, com a expectativa quando você vai para a tua casa e você diz: hoje eu vou lá para adorar a Deus, hoje eu vou lá para ouvir a voz de Deus, pode ter certeza que você vai ser abençoado. Porque aqui, como a gente viu nesse primeiro tópico, nós temos que se mover mediante o mandamento de Deus, mediante as ordens de Deus. Nós temos que ser obedientes àquilo que Deus nos fala. E se nós estamos com os nossos ouvidos atentos a cada culto que a gente vem, a gente vai ter direção de Deus. Eu, quando tenho vindo nos cultos aqui, que Deus me oportuna para vir aqui, eu já venho com essa expectativa. Deus fala comigo, e Deus tem falado, e Deus tem me dado direção. Deus ele dá direção com questões ministeriais, Deus ele dá direção com questões familiares, questões seculares, trabalho, envolvimento com a sociedade, muitos jovens aqui, faculdade, planos. Deus ele é um Deus de organização, ele se movia de uma maneira organizada naquele deserto. Vocês imaginem junto comigo, 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Imagina se cada um começa a decidir conforme aquilo que bate na telha, conforme as suas emoções. Uns queriam voltar, outros queriam, quem sabe, ficar acampado ali, outros continuavam, mas Deus ele organizou aquele povo para que o povo viesse a se mover de uma maneira organizada. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, também temos que seguir esse exemplo lá no Antigo Testamento. Temos que nos mover segundo aquilo que Deus está falando no coração da gente. Quando tem um pregador aqui ministrando a palavra, Deus ele trabalha de uma maneira sobrenatural, irmãos. Eu estou explanando a palavra aqui e estou dando direção para a vida dos irmãos. Mas Deus ele está direcionando a vida de cada um aqui.
Independente daquele que esteja ministrando aqui, está ministrando a palavra, Deus está dando direção. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, porque Deus ele tem dado direção para nós. E Deus ele quer que a igreja venha se mover de uma maneira organizada. Quantos e quantos problemas, olha para o teu passado, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, mas começa a olhar para o passado e olha a trajetória da tua caminhada e veja quantas e quantas vezes você recebeu direção de Deus como num culto como esse. Às vezes tem situações que Deus trabalha na tua vida, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Deus tem maneiras de trabalhar, N maneiras de trabalhar. Quem sabe que trabalha numa situação da tua vida que você nem percebe hoje, mas passa alguns dias, passa alguns meses, você viu que o problema se foi, você viu que algo aconteceu ali, que o problema foi resolvido. E às vezes a gente até esquece, porque Deus ele tem trabalhado sobre a igreja, Deus ele tem movido a mão dele sobre a igreja, sobre cada detalhe, cada situação. Ele tem uma preocupação para com cada um. E nós estamos nessa peregrinação, e Deus ele está trabalhando dessa maneira. Agora daqui uns dias aí você vai começar a olhar para a tua vida e você vai perceber algumas situações, quem sabe questões emocionais, que Deus está trabalhando na tua vida. Quem sabe situações que estavam travadas, espiritualmente falando, que não andavam, agora começou a andar, porque você recebeu uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele fala para a igreja, e nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Espírito diz à igreja, porque Deus ele quer mover a igreja dessa maneira. Então o que eu digo para os irmãos? Venha nessa expectativa. Deus, eu vou lá, mas fala comigo, me dá direção, mostra o que o Senhor quer comigo. Nós temos propósito aqui na terra. Deus ele trabalha com propósito na vida de cada um, e cada um aqui tem um chamado. Nós somos escolhidos de Deus, e Deus ele quer te direcionar no ministério. Vem com essa expectativa. Existe, de repente se levantou um problema no ministério que você está cuidando, venha nessa expectativa que Deus ele vai trazer uma direção para a tua vida, porque como eu falei, Deus ele trabalha de uma maneira organizada. Você está com um problema dentro da tua casa que hoje humanamente, quem sabe, você acha que não tem solução, mas Deus ele tem solução para todos os problemas. Não tem impossível para Deus. Esse povo que estava peregrinando no deserto aqui, quando eles saíram lá do cativeiro deles, sabe o milagre que Deus fez? Abriu o mar no meio para que o povo viesse caminhar ali rumo à terra prometida. E nós estamos caminhando também rumo a uma terra prometida. Lembre-se que as coisas lá do Antigo Testamento são um reflexo para as coisas que viriam acontecer agora no tempo da graça. Nós também temos debaixo de uma promessa. Jesus disse que ele ia preparar lugar para cada um de nós. A nossa vida não é só aqui na terra, nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando como aquele povo, debaixo das ordens de Deus, debaixo da direção de Deus, e Deus ele vai nos levar até aquela terra prometida. Lá ele vai tirar do rosto toda lágrima, lá a gente não vai mais sentir dor, lá a gente não vai sentir mais desespero, lá a gente vai ter aquele corpo glorificado que Jesus Cristo teve. É lá o lugar que Deus prometeu para nós. Então nós estamos peregrinando aqui na terra, e nós temos que firmar os nossos passos e pedir para que Deus venha nos direcionar. Quantas e quantas pessoas, irmãos, nesses 13 anos que eu estou dentro da igreja aqui, quantas e quantas pessoas saíram do propósito de Deus. As pessoas têm que criar raiz no lugar, e é uma estratégia do inimigo as pessoas ficarem pulando de galho em galho, e elas não frutificam e não param em lugar nenhum. Deus ele quer que você crie raiz no lugar. Você criando raiz naquele lugar, logo logo você vai começar a frutificar e entender o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus ele te chamou com um propósito, e você tem que entender que Deus ele é poderoso para fazer. Se você ficar, quantos e quantos até desviaram para a tristeza, irmãos,
Para tristeza, eu falo isso para tristeza. Mas quantas pessoas que estavam caminhando com nós, andando junto com nós, fazendo a obra junto com nós, e hoje a gente vê as pessoas desviadas, fugiram do propósito de Deus, não deixaram Deus trabalhar na vida delas, não deixaram Deus dar a direção para a vida delas. Então não faça isso, não tome nenhuma decisão precipitada. Tome decisão na direção de Deus, não tome direção na emoção, porque a emoção ela oscila, um pouco tu está emocionado aqui, daqui um pouco já não está mais emocionado, e a emoção muitas das vezes engana. A emoção é algo que é da natureza do ser humano, mas nós temos que abrir os nossos ouvidos e entender realmente a voz de Deus, o que Deus está falando com nós. Porque Deus ele tem um propósito para essa igreja. Eu vejo muitos jovens aí. Deus ele tem um propósito para cada jovem. Deus quer levantar esses jovens. Esse pessoal da geração Samuel, os teens. Deus ele quer levantar essa gente para fazer a diferença no futuro aqui. E tem pessoas que estão ouvindo, tem jovens, tem pré-adolescentes, tem crianças que vão fazer a diferença aqui no nosso meio, porque essas pessoas, esses jovens, essas pessoas estão debaixo de uma promessa, e Deus ele vai fazer, mas abre os teus ouvidos espirituais para aquilo que Deus está falando para a tua vida. Não desanime, não desista, porque Deus ele é a nossa bandeira. Hoje a bandeira que lá no Antigo Testamento ela estava simbolizando ali uma bandeira, hoje a bandeira é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu sinalizador. Ele vos guiará a toda a verdade. Mas para mim ser guiado a toda a verdade, eu preciso dar ouvido àquilo que Deus está falando comigo. Se eu não der ouvido para aquilo que Deus está falando comigo, eu vou dar ouvido a outras vozes aí fora. E Deus não quer que a gente venha dar ouvido a outras vozes, porque são várias as vozes. A voz do inimigo, a voz da carne, várias e várias são as vozes. Mas quando você vem para um culto, Deus ele tem direção para a tua vida, porque aqui a palavra de Deus está falando contigo. Busca Deus, não desista, não jogue a toalha, porque Deus ele tem um propósito para a tua vida e para a tua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a palavra de Deus diz. Se agarre nessa promessa, e eu sei que Deus está falando com pessoas. Não olhe para o problema, não olhe para a adversidade, porque nós servimos um Deus que trabalha, um Deus que move o sobrenatural. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A principal direção que Deus dá para nós dentro de um culto é a direção da salvação. Você recebeu a salvação pela graça, mas agora você vai ter que cuidar dessa salvação. Você vai ter que peregrinar. E para você não botar fora essa salvação, você tem que vir nos cultos. Olha só, irmãos, é forte isso aqui, ó. Deus ele vai falar em cada culto aqui, ó. Independente de quem estiver pregando aqui, se você tiver com os ouvidos espirituais atentos, Deus ele vai estar dando direção para a tua vida. Em nome de Jesus. E aí você vai ver o poder de Deus acontecendo na tua vida. A tua vida não vai ser uma mesmice caminhando dentro do Evangelho. A tua vida tem propósito, na autoridade do nome de Jesus. A segunda coisa que a gente aprende com essa história, irmãos, é que forças espirituais do mal se opõem e tentam nos impedir de avançar. Forças espirituais do mal se opõem contra nós e tentam nos impedir de avançar. De onde que eu tirei isso aqui? Do versículo 8, irmãos. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O inimigo das nossas almas a gente não pode ver, mas o próprio Jesus Cristo ele fala na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Ele está falando sobre uma realidade espiritual existente no nosso meio, que nós não podemos fazer vista grossa para essa realidade espiritual. Olha só o que acontece. Se você olhar em Deuteronômio 25, 17, fala sobre esse povo dos amalequitas. Olha só como era um povo traiçoeiro. Olha só como era um povo sagaz.
Assim como o inimigo ele é traiçoeiro, ele é sagaz, ele prepara armadilhas para tragar aqueles que estão no caminho do Senhor. E esse povo, o povo de Israel, ele era atacado pelas costas, pela retaguarda. Depois em casa, se você quiser olhar, Deuteronômio 25, 17. Ali aquele povo, ele era atacado pelas costas, pela retaguarda. E quem que eram as presas fáceis para o inimigo? Olha só Deus dando direção para nós. Quem que eram essas presas fáceis? Aqueles que estavam afatigados, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam desprovidos. Irmãos, a gente aprende algo. A gente tem que se fortalecer espiritualmente para a gente não ficar fraco, para o inimigo não atacar. Tem áreas da nossa vida que Deus mostra que o inimigo ele entra com facilidade. Tem áreas da nossa vida que o inimigo entra com facilidade, e ali ele trabalha, quem sabe por um pecado não confessado, quem sabe por outra situação, ali o inimigo vem e te ataca, uma brecha que você abriu. O inimigo é sagaz, irmãos. Então tem forças espirituais do mal que vão tentar nos parar na caminhada cristã. Forças espirituais do mal. Mas Deus ele deu algo para a igreja, irmãos. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele está falando ali sobre uma realidade espiritual. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual dentro da tua casa. E o inimigo vai cair por terra debaixo dessa autoridade. O inimigo é sagaz, irmãos. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então tem forças espirituais do mal tentando nos barrar, tentando nos parar, assim como aquele povo se levantou contra os israelitas. Olha só, irmãos, são legiões de demônio que tentam parar as pessoas. Legiões de demônio. Esses dias a gente foi fazer um trabalho de libertação no bairro, e eu olhei para aquela jovem, uma jovem de 16 anos, e Deus me mostrava ali uma legião de demônio destruindo aquela vida. E eu perguntava assim para Deus: Deus, mas um demônio só não destruiria essa vida? Por que tem que ir uma legião de demônio para destruir aquela vida? E Deus me falava: todo reino dividido não subsistirá. O reino das trevas é unido para nos destruir. E nós temos que nos unir, porque nós temos a força maior. Nós temos Deus do nosso lado. E nós temos que ter essa consciência viva no nosso coração, que Deus ele é a nossa direção, Ele é a nossa proteção. Então cuide com as bandejas aí fora. Deus ele quer levantar pessoas, Deus ele quer mover o sobrenatural, mas cuide com essas bandejas, cuide com essas armadilhas que tem na internet. Muitas e muitas armadilhas na internet, tentando derrubar o povo de Deus, uma perseguição espiritual, o inimigo se unindo para destruir vidas, uma alma. Levanta ali uma legião para destruir uma alma. Em nome de Jesus, Deus ele vai dar força para nós vencer essas batalhas espirituais, amigos. Em nome de Jesus, essas forças espirituais do mal, elas vão cair por terra. Tu vai ver o teu ministério fluindo com mais facilidade. Você vai ver a exerção que você tem com mais autoridade, com mais poder. Você vai ver as coisas fluindo como se fosse uma água. Em nome de Jesus, você vai ver o poder de Deus entrando dentro da tua casa. Aquele problema que você achava que não tinha solução, Deus ele vai estar trabalhando, porque tem potestades e principados que estão caindo por terra. Na autoridade do nome de Jesus, Deus ele tem poder para trabalhar a favor da igreja. E esses demônios têm se levantado. Eles têm tentado parar o povo, sabe por quê? Porque nós temos uma promessa. Nós estamos debaixo dessa promessa. E o inimigo quer parar, ele quer colocar dúvida no teu coração. Olha só, quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, o inimigo foi levantado lá no deserto para tentar Jesus. O inimigo falou para Jesus: se és filho de Deus, tentou colocar
na mente e no coração de Jesus se és filho de Deus. E quantos na caminhada cristã não tem dúvidas? Será que é verdade que esse homem está falando? Será que é verdade sobre tudo isso que está escrito na palavra? Muitas das vezes o inimigo lança setas de dúvidas na nossa mente. E essas setas de dúvidas, elas vão cair por terra na autoridade do nome de Jesus, porque nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que está trabalhando em favor da igreja. Não dê ouvidos àquilo que o inimigo tem soprado na tua mente. O inimigo sopra na mente das pessoas contra o ministério, contra pessoas, em nome de Jesus. Isso é a voz do inimigo. Deus, ele quer ver a unidade da fé. Deus, ele quer ver a unidade do Espírito. Ele não quer ver divisão. Em nome de Jesus, repreende essa voz na tua mente quando o inimigo estiver atacando lá na tua casa. Quando vier tristeza, quando vier dúvida, arreda Satanás. Na autoridade do nome de Jesus. Se coloca na presença de Deus, irmão. É uma batalha, é uma peregrinação, é uma caminhada na nossa frente. E o inimigo vai tentar parar, mas na autoridade do nome de Jesus, Deus, ele prometeu fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. E essa guerra, ela está decretada por Deus. Venha nos cultos, busque a Deus, se coloque na presença. Se Deus está te chamando para você orar, vai dobrar o teu joelho, vai pegar a direção de Deus. Deus, ele tem algo profundo para revelar para a igreja na oração. Em nome de Jesus, busque a Deus. Deus está revelando por meio da palavra. Deus está dando direção para a igreja. Deus está alertando a igreja na autoridade do nome de Jesus. A gente viu a primeira coisa aqui, só para recapitular, nós como cristãos, nós temos que se mover de acordo com as ordens de Deus. A segunda coisa que a gente viu aqui é que forças espirituais do mal, elas tentam nos impedir de avançar. A terceira coisa que a gente aprende aqui nessa história é que a intercessão, ela é sinônimo de batalhas vencidas. A intercessão é sinônimo de batalhas vencidas. Guarde isso no teu coração. A intercessão, de onde que eu tirei isso aqui? Do versículo 11. 17, versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha a intercessão desse homem aqui. Esse homem, ele estava intercedendo. Esse homem, ele estava se colocando na brecha. Esse homem, ele entendeu o propósito da oração. Se nós pudéssemos olhar o mundo espiritual ao nosso redor, irmãos, e Deus proporcionasse um segundo de a gente enxergar o mundo espiritual, a gente ia ver as batalhas que são vencidas através da oração de um justo. Como que eu sei que eu sou justo? Eu sou justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por mérito meu, é por méritos de Deus. Não olhe para o teu passado, não olhe para a acusação de Satanás. Dobra o teu joelho. Entra, fecha a porta do teu quarto. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Há batalhas espirituais para vencer através da oração, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, Deus, ele deu essa ferramenta forte para a igreja, mas você tem que crer, é pela fé. Através da oração, Deus, ele vai avivar a tua fé. Através da oração você vai ver muitas e muitas barreiras caindo por terra. Porque Deus, ele é poderoso para se mover através das orações. As pessoas muitas das vezes, elas estão sedentas, elas são dependentes de outras pessoas que venham orar por elas. Mas Deus está falando aqui, irmãos. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir você lá no teu quarto, preparando um altar na presença de Deus. E você dobrando o teu joelho. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra falou hoje sobre o poder da intercessão. Opera com poder, Senhor Deus Pai, sobre a situação que se levantou no meu trabalho. Opera com poder, Senhor Deus Pai, sobre a minha família, sobre o meu familiar. Coloca por terra a depressão, coloca por terra a angústia, e você vai ver o poder da intercessão.
intercessão. Você vai ver o poder da oração fluindo da tua vida. Se coloca na presença de Deus. Deus está falando com a igreja que Ele quer a igreja orando, irmãos. Ele quer a igreja intercedendo. Você tem que entrar no mundo espiritual através da oração. É uma ferramenta abençoada. Os discípulos, quando viram Jesus fazendo os milagres e milagres acontecendo no meio de Jesus, onde Jesus caminhava, o que eles não perguntaram? Jesus ensina a caminhar por sobre as águas. Jesus ensina a multiplicar o pão, o peixe. Jesus me ensina a parar o vento. Eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar. A oração, ela tem poder, irmãos. Use a oração. Use essa ferramenta que está na tua mão. Não desanima, não desista, porque Deus Ele está trabalhando em teu favor. Use a oração, irmãos. Quantas e quantas vezes, às vezes, irmãos, existe uma barreira espiritual para quebrar, para nós começarmos o nosso convívio com Deus através da oração. Vão se levantar lutas. Você vai dobrar o teu joelho, vai te dar sono. Às vezes você vai dormir até orando ali. Mas que lugar melhor para dormir? Aos pés do Senhor. Mas daqui a pouco Deus Ele vai começar a te levantar através da oração. Deus Ele vai começar a te dar direções visíveis, irmão. Porque ali aquele ambiente Ele está consagrado. Ali aquele ambiente agora Ele está preparado. E Deus Ele vai começar a ouvir a tua oração. Nós precisamos de oração um dos outros. Olha só, Moisés, ele era um líder. Ele era um líder. E as mãos dele cansavam conforme ele orava. Eles cansavam. Quando ele baixava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele levantava, Israel, quando estava com as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando ele baixava, Israel perdia. Então não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor. Independente das lutas, independente das adversidades que se levantam, se colocam diante de Deus através da oração. E você vai testemunhar, irmãos, tudo aquilo que Deus está fazendo através da tua vida. A oração é como se fosse um combustível que aviva a tua fé. Quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você se colocar em oração, mais Deus vai trabalhar. Mesmo que pareça demorado em defendê-los, a palavra de Deus diz. Mesmo parecendo demorar, parece. Nós não estamos limitados ao tempo e ao espaço? Estamos. Deus Ele é eterno. Deus Ele não tem esse limite. E nós parece demorar. O agir de Deus, o favor de Deus sobre nossas vidas. E Deus Ele quer trabalhar sobre mim e sobre você. Mas Deus Ele fala bem forte com nós, irmãos, para que nós venhamos se levantar em oração. O povo não está buscando, o povo não está orando. O povo está perdendo a guerra, porque falta usar essas estratégias que Deus está dando, irmãos. Não desanime, não desista. Deus Ele quer trabalhar na tua vida. Deus Ele quer mover esse sobrenatural através da tua vida. Você vai começar a experimentar o gostinho da vitória quando você estiver orando. Você vai sentir o favor de Deus. Deus Ele bem pertinho. Deus Ele vai te dar autoridade. Deus Ele vai te dar intrepidez. Deus Ele vai te dar coragem para fazer aquilo que Ele te chamou. Mas você tem que orar, tem que buscar a Deus. Faça um propósito com Deus. Se coloque na presença de Deus. Tem uma situação aí que tem se levantado. Tem uma situação que tem demorado aí para ser resolvida. Se coloque na presença de Deus em oração. Interceda, coloque esse propósito, escreve no caderno. Faça um propósito, 7 noites. Ó Deus, eu vou fazer um propósito aqui, eu trabalho nessa área aqui. Eu creio que Deus está dando direção aqui, para você experimentar do poder da oração. Tem pessoas aqui que já têm o hábito de orar, irmãos. Tem pessoas que já são avivadas na oração. Deus Ele quer mover mais. Quando a gente ora bastante, irmãos, Deus Ele nos joga umas revelações profundas dentro da Bíblia. É como se fosse a gente estar com uma pá, a oração, como se fosse a gente estar com uma pá e cavando aquele pá para procurar aquela terra para procurar um tesouro. Ali Deus vai cavocando, nós vamos cavocando através da oração e Deus Ele vai desvendando mistérios de dentro da palavra. Você abre uma palavra como essa
e você diz: nossa, como que eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida? É Deus trazendo tesouros para a tua vida. A palavra de Deus, ela é tesouro. Quando você estiver orando, Deus ele vai te jogar para dentro da palavra e vai trazer solução para a tua vida. Use a Bíblia também na tua casa, irmão. Use a oração na tua casa. Aqui no final do culto a gente vai estar intercedendo aqui para que o mover de Deus venha acontecer no meio da igreja. E a gente vai sentir, a gente já está sentindo a presença de Deus. Deus ele já está falando com a igreja. Mas Deus ele quer fazer algo sobrenatural aqui. Ele quer fazer algo sobrenatural. E nós vamos usar a intercessão. Nós vamos usar dessa ferramenta. E esse problema que se levantou, ele vai começar a cair por terra. Deus ele colocou um propósito para o povo. Que tínhamos que orar. Ele fala sobre o poder da oração. Jesus, ele mostra vários e vários pontos, ele orando, buscando a Deus, se colocando na presença de Deus, e as coisas acontecendo. Deus ele quer fazer isso no meio da igreja, e nós vamos ser uma igreja diferente, nós vamos ser uma igreja mais forte, mais avivada, nós vamos encarar. Tem problemas, irmãos, quando tu está na oração, tem problemas que cruzam pela tua frente e você nem percebe. Porque você já está encharcado de óleo ali por causa da oração. Deus ele já está se movendo sobre a tua vida ali. E você às vezes nem percebe o problema bem. E daqui a pouco ele já é resolvido. Você começa a orar. Por causa que você está se colocando na oração. Busca Deus. Se coloque na presença de Deus. Não temas diante desse gigante que se levantou. Nós servimos um Deus que é um Deus do impossível. E Ele quer trabalhar em detalhes da nossa vida, irmãos. Tem detalhes da nossa vida que precisam ser trabalhados. Coloca esse problema diante de Deus em oração. Tem pessoas que às vezes têm um trauma do passado, irmãos, e precisam ser curadas desse trauma, e às vezes as pessoas nem percebem. Às vezes tem áreas da tua vida que está sendo travada por causa que tem problemas lá no passado que o inimigo entrou ali. E Deus ele quer colocar por terra esses problemas. Vai buscando. Vai vindo para a igreja. Nós estamos intercedendo aqui por enquanto. A gente não pode orar com intercessão de mãos, botar a mão na cabeça das pessoas ainda por causa do distanciamento. Ainda a pandemia está por aí. A gente tem que vigiar. Mas a gente vai estar intercedendo daqui. Deus ele vai estar tocando. A mão de Deus vai estar tocando sobre a vida de cada um. Os irmãos que estão assistindo em casa, os irmãos que estão aqui presencialmente, Deus ele vai estar trabalhando através da intercessão. E a gente vai ver aquilo que Israel experimentou. Mão erguida, povo vencendo. Mão abaixada, povo perdendo. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Eu quero convidar o louvor a vir aqui na frente. Em nome de Jesus, Pai. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O que a gente viu aqui nesse texto, irmãos? A primeira coisa que a gente viu é que nós, como cristãos, temos que se mover de acordo com as ordens de Deus. Deus ele tem direção para a tua vida. Hoje Deus ele deu várias e várias direções para muitas vidas aqui. Muitas vidas receberam direções preciosas de Deus hoje. Próximo culto também. Deus ele vai estar falando com você. Outros cultos, quando você abrir a palavra de Deus em casa. A segunda coisa que a gente aprendeu aqui com essa história é que forças espirituais do mal se opõem e tentam nos impedir. Mas nós estamos debaixo da proteção de Deus. E Deus ele vai nos guardar desse mal. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. A terceira coisa que a gente viu aqui é que a intercessão é sinônimo de batalhas vencidas. Se coloque em pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos adorar a Deus. Olha só, irmãos. Sabe o que acontece? O que Deus tem direcionado? Que através da adoração, olha só, através da adoração Deus ele prepara o milagre. Você adora primeiro e depois o milagre de Deus ele começa a ser derramado. A adoração é um poder.
temos que entender o poder da adoração. Os louvores que são entoados a Deus, Deus ele se move através desse louvor. E a gente vai sentir a presença de Deus. E Deus ele vai estar trabalhando na tua vida. Deus ele vai estar preparando o terreno através do louvor. Oh, Ramacho. Adora o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Ramacho. É o Senhor, é marcado na valente. Tudo levante.
Pai, tiver algum mal alojado, Senhor, eu quero repreender aqui, Senhor Deus Pai, um espírito de depressão. Quem cantará, cantará. Pega tudo a tua ferramenta, em nome de Jesus. Caia por terra todo o levante do inimigo, em nome de Jesus. Espírito da morte, em nome de Jesus. Caia por terra todo o levante do inimigo, toda obra contrária contra essa vida, em nome de Jesus. Opera com poder, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus Pai, por uma unção do Senhor, Senhor Deus Pai, sobre os corações. O Senhor está trabalhando em áreas, Senhor Deus Pai. O Senhor está destravando áreas espirituais do mundo espiritual, em nome de Jesus. Você sentia que tinha áreas que você não conseguia andar. Ora, Deus está colocando por terra, em nome de Jesus. Toca com poder, Senhor Deus Pai, sobre a tua igreja. Todo espírito de incredulidade caia por terra, em nome de Jesus. Toca com poder, Senhor Deus Pai, toda frieza espiritual. Tem pessoas que têm chamado. Deus, a tua palavra diz: porventura não nos queimava o coração quando era exposta a escritura. Tem uma chama de fogo no teu coração, e Deus, Ele está operando grandemente. Deus, Ele está levantando guerreiros, guerreiros que intercedem, guerreiros que oram, guerreiros que colocam a vida diante do Senhor. Derrama uma unção de cura aqui nesse lugar, Deus Pai. Deus, enfermidade, Senhor Deus Pai, que se levantou contra a vida, em nome de Jesus. Enfermidades espirituais, saia dessa vida na autoridade, no nome de Jesus. Toca com poder, Deus Pai. Eu ministro, Senhor Deus Pai, salvação no meio da tua igreja. Eu ministro, Senhor Deus Pai, um mover do Espírito, Senhor Deus Pai, que leve as pessoas para a vida eterna. Ora, toda corrente espiritual começa a cair por terra, em nome de Jesus. Opera grandemente sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Adora mais um pouco que Deus está operando, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Adora o Senhor, em nome de Jesus. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Ora, mas não temas. Deus está dizendo: não temas. Ora, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando em várias áreas aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem pessoas em casa que Deus está tocando em nome de Jesus. Toca lá na casa dele, em nome de Jesus. Opera com poder, eu repreendo todo o levante do inimigo contra as vidas dentro das casas das pessoas. Opera com poder ali. Ora, baixê, cantará, baixê. Caia por terra, potestade, principado dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Toda a história contra a minha família está caindo por terra. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está levantando homens de guerra aqui. Ora,
João falaram sobre o cumprimento da palavra. Ele vai cumprir a palavra que foi pregada aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Creia no Deus poderoso. Creia no Deus que fez todas as coisas. Em nome de Jesus que Ele está trabalhando. Leva a tua bênção para casa. Em nome de Jesus. Deus, Ele abençoa muitas vidas. Deus abençoa as pessoas dentro de casa. Em nome de Jesus, venha com a expectativa de buscar a Deus. Venha com a expectativa que Deus vai mover o sobrenatural. E Deus vai estar movendo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa semana. E glorifique o nome do Senhor com uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Eu